Oi, gente. Checa pra mim aí se tá tudo bem. Não, ninguém entrou, não tem como checar. Oi, gente, boa tarde. A gente tentou fazer agora uma live com a Gi e a gente vai remarcar essa live, tá bom? A gente não conseguiu fazer com ela e o tema, ele é um tema que merece a presença dela, na verdade, então a gente vai remarcar. E se a gente não conseguir fazer por aqui, ei Pri, ei Erlânia, se a gente não conseguir fazer por aqui, eu vou combinar com ela que a gente vai fazer um Zoom e depois a gente vai subir para o YouTube e vai disponibilizar, tá certo? Então, é só aparecer aqui para falar para vocês, que a gente, porque a gente já está vivendo muitas adversidades, a gente não vai estressar por isso, não é verdade? E eu aproveitei para voltar, para compartilhar com vocês um projeto, inclusive, não é sobre buscar mais estabilidade. A gente já sabe, por todas as mudanças aí, inclusive na economia, que a estabilidade, ela deixou de ter o seu lugar. A gente agora precisa realmente aperfeiçoar a nossa habilidade de reinventar para a gente ocupar o nosso verdadeiro lugar no mundo do trabalho. E eu acredito muito que a maneira mais genuína e a maneira mais, assim, verdadeira de ocupar esse lugar no mundo do trabalho é quando, de fato, a gente tem essa capacidade de entender que não é mais as nossas competências, não são mais as nossas competências técnicas, não são mais as nossas competências corporativas que nos agregam. Agora a gente precisa colocar muita luz, é hora de colocar muito holofote. Oi Zé, bem-vindo, Elaine, Dani. É hora de colocar, bem-vindos, é hora de colocar muito holofote sobre nós mesmos e a gente precisa do autoconhecimento consciente, para a gente viver uma vida com significado e para a gente poder transcender e ocupar esse espaço no mundo do trabalho. O mundo do trabalho requer de nós, essa nova era requer de nós competências que vão muito além das competências que nós estamos acostumados a desenvolver. Então, por isso, o projeto Você e Sua Carreira, ele traz essa união do autoconhecimento consciente com as competências, agregando as competências, que são as competências necessárias, para que a gente possa continuar exercendo a nossa missão, sem perder de vista o nosso propósito. É legal falar disso também. Porque quando a gente tem uma oportunidade de reinventar, a gente não precisa abrir mão do nosso propósito. A gente não precisa. Pelo contrário, a gente pode reinventar quantas vezes a gente precisar, sem abrir mão daquilo que realmente a gente acredita fazer. Só que para acreditar fazer algo, né, para ocupar esse lugar, a gente precisa dar um passo atrás que muitas vezes a gente não deu ou que culturalmente nós não fomos ensinados a dar, que é de fato se conectar com quem a gente é. Então, a nossa coragem de ser, que era o tema inclusive da live hoje com a Gi, a nossa coragem de ser nós mesmos é com esse objetivo. Essa coragem de olhar para aquilo que eu tenho de bom, para os meus talentos genuínos, para os meus dons e transformar isso em competências e transformar isso em oportunidades. O espaço vai existir, vai continuar existindo para quem tiver essencialmente essa habilidade. Então não vai ser mais assim, tecnicamente você é bom em quê? Não, vai ser muito além disso. Tecnicamente você tem essa experiência, tecnicamente você é muito bom nisso. Mas qual que é a sua capacidade de se reinventar, de propor algo novo, de fazer a diferença e de ocupar o seu verdadeiro espaço? Isso tudo vai passar. A gente vai superar isso tudo. Eu tenho muita confiança que sim, nós vamos superar. E para a gente superar isso, a gente precisa começar a olhar
para a nossa realidade e olhar para a nossa capacidade de ser a gente mesmo, de viver uma vida com significado, para que a gente possa viver a nossa missão, desenvolver, fazer pelo outro, servir a sociedade, colocar realmente o nosso trabalho, né, o nosso bloco na rua e, sobretudo, antes de colocar esse bloco na rua, a gente precisa exercitar esse autoconhecimento consciente e realmente viver uma vida com significado. Quando a gente vive uma vida com significado, a gente olha mesmo para as adversidades, mesmo para as turbulências e consegue extrair leite de pedra, sabe? Às vezes eu fiquei pensando aqui em casa esses dias que a gente está em isolamento, quantas vezes eu mesma não precisei me reinventar na minha carreira. E quando eu paro e penso nisso, eu penso o seguinte, eu fiz vários caminhos diferentes, eu fiz vários movimentos diferentes. Eu me reinventei, mas eu não abri mão do meu propósito. O meu propósito continua sendo desenvolver pessoas. Meu propósito continua sendo a minha paixão, meu amor de fazer é de fato contribuir para o desenvolvimento humano. Só que para a gente ter essa habilidade, esse manejo, eu falei sobre esse manejo ontem, inclusive, na aula que eu ministrei, para a gente ter esse manejo, a gente só consegue ter esse manejo a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento consciente, que a gente tem essa coragem de ser de ser quem a gente é. Porque quando a gente não tem esse autoconhecimento consciente, quando a gente não vive essa coragem de ser quem nós somos, no momento como esse de diversidade, ao invés da gente continuar em movimento, ao invés da gente continuar fazendo o que precisa ser feito, ao invés da gente ter essa força para se reinventar, a gente desespera. A gente desespera. E a gente começa a viver o suposto fracasso. E agora não é momento de viver o suposto fracasso. Agora é momento de se preparar e continuar agindo. Continuar trocando o pneu mesmo com o carro andando. E agora, além de trocar o pneu mesmo com o carro andando, é sem saber ao certo para onde a gente vai. Tá certo? Então, tudo isso eu estou contextualizando por quê? E estou aproveitando esse espaço aqui. Existe um projeto lindo. Eu vou começar a mentorar uma turma no dia 2 de abril e eu vou levar para eles essas competências aí, o autoconhecimento consciente e somar isso às nossas habilidades técnicas, às nossas competências e entender nesse movimento que tudo bem reinventar, tudo bem fazer esse movimento sem abrir mão de fato do meu propósito, tá bom? Então serão 7 dias, né? Vai ser um treinamento online, serão 7 dias. O projeto é Você e Sua Carreira em Ação. A gente vai começar esse projeto dentro de um grupo fechado no WhatsApp. Vai ser aulas, exercícios, vai ter metodologia, vai ter muita entrega para essas pessoas. E eu quero contar um pouquinho aqui para vocês de quais são as aulas que vão compor isso. Combinado? Então, a gente vai ter uma aula que eu nomeei A Carreira que Você Tem Hoje está alinhada ao ser humano que você é. Então, a gente abre o curso com essa aula. Depois a gente vai falar como os seus valores refletem na sua carreira, porque a gente consegue fazer essa conexão da vida com significado. Não tem como a gente viver, se reinventar na carreira, se a gente não conseguir de fato identificar os nossos verdadeiros valores, as nossas virtudes. Conheça o seu diferencial, então o perfil comportamental, vou trazer para esse grupo de alunos o perfil comportamental. Descubra a mágica do marketing pessoal, falar um pouquinho sobre essa questão do posicionamento, praticando o poder dos relacionamentos. Eu gosto muito desse tema, quando eu falo de marketing pessoal e quando eu falo de relacionamentos, eu sempre faço uma conexão muito importante, que é algo que eu experimentei a minha vida inteira no mundo do trabalho. Que é essa oportunidade que a gente tem de ser lembrado. Nós somos lembrados a partir do momento que nós superamos as expectativas, né? Então, esse lugar de que
eu vou ali, eu cumpro o meu trabalho e pronto, e faço o que preciso ser feito e tchau, vai ter cada vez menos espaço, cada vez menos lugar para as pessoas que têm essa postura, que têm essa mentalidade. O grande diferencial agora vão ser as pessoas que terão oportunidade de desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua missão e de superar as expectativas. Nós vamos ser lembrados a partir do momento que a gente supera as nossas expectativas. Conta aí para mim, quem de vocês que nunca foi lembrado, né, a partir de uma entrega que fez, a partir de um trabalho, que é aquilo que a gente fala, né, das indicações e tudo mais. Quando a gente vai, quando a gente contrata um serviço, quando a gente vai a um restaurante, a gente não fala para as pessoas, olha, quer ir ao restaurante, vai naquele restaurante porque superou as minhas expectativas. Nós, para ocupar esse lugar no mundo real do trabalho, a gente também precisa superar essas expectativas. E para superar essas expectativas, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa saber quem a gente é. Porque no momento de desafio, a gente não pode ficar perdido, a gente tem que agir ali pontualmente, assertivamente. Então, uma aula também muito importante que eu vou trazer é justamente essa capacidade desse olhar consciente do autoconhecimento, como monetizar a partir dos seus talentos. Os seus talentos, os seus talentos, eles precisam estar acima de qualquer coisa agora. E os nossos talentos, eles precisam muitas vezes ser revelados para nós mesmos. Muitas vezes a gente fica nesse lugar de subestimar, qual que é o meu talento? Será que eu tenho essa capacidade mesmo? Porque às vezes a gente está tão preso ali, a gente está tão aprisionado, né, acreditando que a gente é imperfeito, não enxerga a nossa perfeição, e aí a gente tem uma dificuldade de entender de fato quais são os nossos talentos. E talentos, gente, é algo muito, 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 muito simples. É muito mais simples do que vocês imaginam. É algo que é natural, que é nato. Então, eu trouxe isso como uma oportunidade realmente da gente trazer esse despertar, inclusive esse despertar. E como crescer na carreira, como crescer fazendo o que você já faz, ou como fazer uma transição de carreira inteligente. Né? A gente precisa também, no mundo do trabalho hoje, a gente precisa entender que não dá mais, né? Não dá mais, a gente precisa trazer essa consciência para as pessoas e mudar essa mentalidade. Não dá mais para colocar os ovos, todos os nossos ovos, ali numa cestinha só. A gente precisa entender que a nossa carreira, né, a forma como a gente gerencia a nossa carreira, isso tem que ser feito de forma sábia, tem que ser com muita sabedoria, tem que ser com muita inteligência. Então, esse curso ele vai abordar isso de uma maneira geral, de uma maneira assim bem global, né? E é muito importante também a gente trazer, eu vou trazer essa consciência também nesse treinamento, que nós somos os protagonistas da nossa carreira. Então, por isso que muitas vezes as pessoas acham que a carreira ela é gerida, a carreira ela é cuidada, ela é gerenciada pela empresa que a gente trabalha. E isso não é uma verdade. Você precisa ter essa habilidade de gerenciar, de ser protagonista da sua própria carreira. Mas se você não está conseguindo gerenciar e ser protagonista nem de ser quem você é, como eu vou gerenciar minha carreira? Realmente vai ficar difícil. Então, entende? Esse movimento do autoconhecimento e da carreira, ele precisa estar unido. A gente não pode mais ver isso de uma forma desassociada. A gente conseguia até ver isso de uma forma desassociada. Ei, Nath. A gente conseguia até ver isso de uma forma desassociada quando a gente tinha muitas oportunidades no mercado de trabalho, quando a gente tinha muitas vagas, quando a CLT ainda era algo forte. Agora não mais. Agora a gente precisa de realmente se diferenciar nesse sentido. Não dá mais para a gente ficar. Hoje a gente tem que tomar consciência também de uma coisa que é muito importante. Talvez você é autônomo, talvez você é empreendedor, talvez isso não faça tanto sentido para você. Mas para quem é CLT, para quem tem um contrato de trabalho, gente, aquilo ali é só um contrato de trabalho, né? Às vezes eu
deixar de cuidar da sua carreira, deixar de cuidar ocupar o seu espaço no mundo do trabalho, porque você está atualmente trabalhando. Porque e se amanhã, e se depois, né, você passa por um desligamento, essa empresa resolve realmente entender que é o momento de encerrar, né, essa parceria. Entendem? Então, está fazendo sentido? Então, nesse momento, né, de dar esse salto, de realmente reinventar, de realmente buscar algo novo, eu preciso viver a minha jornada do autoconhecimento. Eu preciso entender qual que é o meu perfil, eu preciso entender, sim, quais são os meus talentos natos, porque aí eu vou olhar como protagonista e vou entender que tá tudo bem, talvez passar por um momento de adversidade, está tudo bem, e que eu rapidamente vou conseguir dar um salto, né, um salto quantitativo, um salto qualitativo e continuar ocupando esse meu lugar no mundo do trabalho. Então, por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam assim, eu não preciso dedicar tempo, por exemplo, aos meus relacionamentos, eu não preciso cuidar do meu networking, porque eu estou trabalhando. Gente, a maior loucura que as pessoas podem fazer é quando elas pensam com essa mentalidade. Porque se você está trabalhando, se você hoje está se relacionando com outras pessoas, aí é que é uma oportunidade incrível de você continuar semeando e você continuar regando os seus relacionamentos. Esse movimento, ele é importantíssimo. Esse movimento, a gente não pode abrir mão dele. Quando a gente abre mão dele, e por isso que a gente vê hoje as pessoas do jeito que elas estão, está todo mundo apavorado. É porque as pessoas estavam muito ali, elas estavam trabalhando, elas estavam exercendo a sua atividade, mas elas não estavam sendo protagonistas, elas não estavam cuidando da carreira, tá certo? Então, entendem o contexto? Em qual horário vão acontecer os cursos? Bom, nós estamos, os cursos eles vão acontecer num grupo fechado, esse curso, ele vai acontecer no grupo fechado do WhatsApp, tem ainda poucas vagas, se eu não me engano, e o link está lá na bio, você pode depois me manda um direct assim que terminar a live que eu te falo, te passo mais informações, tá certo? Entendem, pessoal? Então, é essa oportunidade que a gente tem agora, é de parar de olhar para a nossa carreira como algo desassociado de quem a gente é. Não dá mais. Por quê? A nossa carreira, ela está diretamente alinhada ao ser humano que nós somos. Então, nós precisamos ter esse entendimento de colocar muita luz nos nossos talentos. Porque quando a gente entende de fato quais são os nossos talentos, é daí que a gente gera força para reinventar. Se eu tô aqui, ó, né, indo simplesmente seguindo o dia a dia, deixando literalmente a vida me levar. No momento como esse, vai bater um desespero. No momento como esse, vai bater um desespero. Agora, qual a diferença da pessoa que tem o autoconhecimento consciente para gerir a sua carreira? No momento como esse, ela vai parar e vai pensar, peraí, o que eu posso fazer? Como que eu posso aproveitar essa oportunidade para alavancar o meu posicionamento e como que eu posso, então, redefinir a minha missão a partir do meu propósito. Não é sair mudando, não é deixar de fazer o que faz. De repente, não é isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou insatisfeito com o que eu faço, não estou me encontrando. Mas, de repente, você está nessa insatisfação porque você realmente não está fortalecido sobre quem você de fato é. Com relação, de repente, você está repetindo padrões de comportamento que não estão te favorecendo, inclusive, para a sua performance na carreira. De repente, você está vivendo muita dúvida sobre a sua capacidade, você está muito preso, muito duvidando da sua capacidade, está com aquela necessidade do reconhecimento do outro,
E se o reconhecimento do outro não vem, você acha que você não é bom o suficiente? Então, a gente está vivendo um momento super importante para a gente assumir esse manejo da própria vida, assumir o controle da própria vida com o autoconhecimento consciente e para a gente cuidar de fato, né, do nosso trabalho, para a gente ocupar esse mundo do trabalho, para a gente ampliar a nossa consciência de que não dá mais para colocar todos os ovos na mesma cesta, para a gente ampliar a nossa consciência de que a gente não pode se movimentar. Olha a grande lição que a gente está aprendendo com esse coronavírus, que a gente não pode se movimentar a partir de uma diversidade. Ah, se está tudo bem, eu não me movimento. Aí, se está tudo mal, eu começo a me movimentar. Tudo bem, você pode até começar a se movimentar, mas o seu gasto de energia, talvez você vai viver uma falta de clareza muito grande, então você vai demorar para dar esse salto. Então, a gente tem que fazer isso paralelamente, simultaneamente, tá bom? Então, quem tiver interesse em participar, me chama no direct, que aí eu vou falar para vocês mais informações a respeito do projeto, Você e Sua Carreira em Ação. E vai ser um projeto realmente que vai trazer uma contribuição enorme para vocês. E lá no meu feed, inclusive, eu acabei de postar antes de entrar para essa live, que essa live eu ia fazer com a Gi, mas aí eu voltei para falar do projeto, mas tá tudo bem, tá tudo certo, reinventando, tá vendo? Lá no meu feed eu deixei a programação, com os dias, com os temas, e qualquer dúvida vocês podem me chamar no direct. Então, bora ampliar a nossa mentalidade, bora ocupar de fato o lugar, ter coragem de ser quem a gente é, para que a gente possa ocupar o nosso espaço no mundo do trabalho. Trabalho que você tem oportunidade de criar. Você se conhece suficientemente hoje para criar oportunidades nesse novo mundo do trabalho? Qual que é a realidade que você vive hoje? Você vive hoje uma realidade de assumir de fato o seu lugar, porque você sabe quem você é e você sabe da sua capacidade? Ou você está num lugar que você depende do outro afirmar a sua capacidade? Olha como é diferente, olha como o movimento é diferente. E quando a gente entende a nossa capacidade, quando a gente usufrui de um autoconhecimento consciente, a gente não mais precisa esperar de fato aquilo que vem do outro. A gente ocupa um lugar genuíno de valorização. Se eu me valorizo, automaticamente o outro vai perceber valor em mim. Se eu não me valorizo, automaticamente o outro vai falar, opa, aqui não preciso muito preocupar, porque essa pessoa nem ela se dá o valor, quem não se dá o valor não recebe o valor que merece. Então, por isso que esse projeto ele é muito grandioso nesse sentido, nesse aspecto, para a gente trabalhar isso de uma forma muito ampliada. É uma mudança de mentalidade, é um a gente vai conversar, vou bater um papo com você e vou entender se esse é realmente o seu momento de estar conosco, alavancando aí, né, e crescendo nas nossas próprias potencialidades e assumindo esse compromisso com a gente mesmo, de ser líder, exercendo a liderança de nós mesmos, certo? Essa é a grande oportunidade, que a gente ganhe consciência. Não é mais ter competências técnicas, é que a gente tenha consciência para exercer a liderança de nós mesmos. Tchau, tchau, um grande abraço para vocês e a gente se vê durante a semana, tem outras lives. Tchau, gente, muito obrigada.